Então, pessoal, vamos dar início ao assunto gravitação, física que estuda o movimento dos astros, meteoros, cometas, planetas, etc., através da influência do campo gravitacional, certo? Então, a gente vai para um ramo da física que se dedica ao estudo do movimento dos astros, certo? No caso, eu já vou logo adiantando para vocês, sempre qualquer tipo de corpo celeste, né? Qualquer astro, ele sempre gira em torno de um foco, certo? Executando sempre uma trajetória elíptica. Claro, nem sempre. Existem alguns astros que fogem dessa trajetória, mas sempre quando encontra um corpo massivo, por exemplo, ele tende sempre a estabelecer ou entrar em uma órbita, certo? Que é justamente uma trajetória elíptica, certo? Que a gente vai abordar com mais tranquilidade lá na frente, certo? Uma das grandezas físicas que a gente destaca no que diz respeito à gravitação é justamente quem? O campo gravitacional. No caso, a gente já trabalhou muito com essa grandeza física, né? Que justamente quando a gente trata lá do energia potencial gravitacional, não sei se vocês lembram, a gente considera lá que sempre essa grandeza física, a gravidade, ela está sempre relacionada a diversas outras grandezas de suma importância, né? Vou colocar aqui para vocês, ó, energia potencial gravitacional, não sei se vocês lembram, mgh, onde o G é a gravidade local, né? O peso, né? O peso dado por mg, massa de gravidade, certo? Então, a gente sempre tem essa grandeza física tão importante para obter outras grandezas físicas, tudo bem? E agora a gente vai tratar novamente, conhecer, enfatizar novamente essa grandeza física, mas no que diz respeito ao estudo do movimento dos astros, certo? Então veja, vamos logo definir aqui o que seria campo gravitacional, né? Então veja, pessoal, eu sei que a gente não está num campo exato da teoria da relatividade, né? Geral, principalmente no que diz respeito ao estudo do movimento dos astros, certo? Mas para a gente compreender de fato que o campo gravitacional tem uma grandeza física vetorial, está associada com a deformação do tecido, espaço e tempo, certo? Devido à presença de um corpo massivo. Se a gente conseguir compreender o que um corpo massivo, como o Sol, por exemplo, ele realiza sobre o tecido, espaço e tempo, que a gente considera que existe no universo, como conseguir compreender o movimento dos astros, principalmente o porquê que o movimento dos astros é de forma elíptica, tudo bem? Então, vamos pensar aqui, vamos tentar desenhar aqui um plano, certo? Tentar desenhar um plano aqui qualquer, certo? E esse plano aqui, a gente julga ser o tecido, espaço e tempo, certo? Ou malha, espaço e tempo, tá? Vou colocar bem aqui, ó. Desenhar a princípio assim. Assim que muitos trabalham, né? Como se fosse a malha, espaço e tempo. O que essa malha representa? É como se fosse uma superfície, certo? A qual os astros, né, estão em movimento sobre essa superfície. Agora vamos imaginar o seguinte, não tem nenhum corpo, né, nenhum astro em movimento, é como se o tecido fosse uma superfície plana, tudo bem? Se eu colocar o Sol nessa posição, o que ele vai fazer com esse tecido espaço e tempo? Veja, eu vou tentar desenhar aqui novamente. Se eu colocar o Sol, olha só o que ele vai fazer, né? O Sol ele vai, né,
Ele vai, com a presença dele aqui, ele vai fazer uma distorção aqui, vai, né? Com a presença do Sol, um corpo massivo, ele vai distorcer o tecido, né? Então, aqui, ó, o tecido, ele vai promover isso aqui no tecido, tá, pessoal? Certo? É só você imaginar o seguinte, né? Imaginar, por exemplo, um lençol. Vamos imaginar um lençol, você estica ele, certo? Vamos pensar duas pessoas, cada um pega as extremidades do lençol e você estica, certo? Ele, certo? Aí uma terceira pessoa coloca um bloco, né? Uma esfera bem pesada no meio. Então o que vai acontecer? Vai acontecer aquela distorção ali, certo? Vai acontecer aquela distorção nesse tecido, tudo bem? Então veja que a gravidade ela atua, porque cada corpo promove essa distorção no tecido, espaço e tempo que a gente considera existir no universo, certo? E todo e qualquer corpo que aproxima desse corpo massivo, né, vai se submeter a essa distorção, certo? Então todo e qualquer corpo que gira em torno dele vai se movimentar de forma elíptica, certo? Mas no contrário da nossa experiência com o lençol, tá? Se a gente jogar uma esfera, ela vai girar de forma elíptica, mas vai ter um momento que vai colidir com a esfera massiva que a gente colocou no meio, né? Certo? Ela vai fazer o seguinte, aqui eu tenho a esfera, né? Vamos ver aqui de frente. Veja, se eu jogar uma esfera menor, ela vai girar dessa forma aqui, ó. Só que com o tempo, ela vai girando, 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 e vai ter um momento que ela vai colidir, não é verdade? Por que isso acontece? Porque devido ao atrito que ocorre, né, dessa pequena esfera, o atrito com o lençol, aquilo vai parando, né? Vai perdendo força, vai perdendo energia e vai chegar um momento que vai colidir com, com o próprio corpo mais massivo, que no caso é a esfera, certo? Mas por que não acontece isso com os planetas, né? Com as estrelas, com a Lua em torno da Terra, por exemplo? Porque esse tecido espaço e tempo ele está no vácuo, né? Então todo e qualquer corpo que está girando em torno de um corpo de massa, né, gigantesca, né, intensa, um corpo de massa intensa, ele vai girar eternamente daquela forma ali. É um pouco complexo essa abordagem, mas isso faz a gente compreender por que de fato os corpos que giram em torno de um corpo massivo, né, promovem uma trajetória elíptica, certo? Então, os planetas, né, o planeta Terra, por exemplo, gira em torno do Sol, certo? E esse giro, ele não está perdendo energia, né? A energia está se conservando ali, certo? A energia está se conservando dentro da deformação da malha ou tecido espaço e tempo, certo? Deus o livre a acontecer de cair um meteoro, alguma coisa, ou então se qualquer outro evento de grande potencial aí sim pode promover uma mudança nessa trajetória, certo? Mas como é no vácuo e não tem atrito, há uma tendência da Terra sempre estar girando em torno do Sol eternamente, certo? Tudo bem, pessoal? Então veja, a Terra faz isso no espaço, né? Ela promove essa distorção. Então, por isso que a Lua, como é um corpo inferior à Terra, gira em torno da própria Terra, certo? Da mesma forma, todo o sistema
Terra e Lua giram em torno do Sol, porque o Sol já promove uma distorção muito maior nesse tecido espaço e tempo. E assim a gente vai estudando a trajetória de todos os componentes do sistema solar. Né? Todos os componentes tendem a girar em torno do Sol por conta dessa distorção que ele promove no espaço. Certo? Então é isso. O campo gravitacional está relacionado com essa distorção de espaço e tempo. Tá? Então, cada corpo que tem massa promove essa distorção e, consequentemente, promove o seu campo gravitacional. Porque o campo gravitacional, quando ele age qualquer massa m, ele tende ao quê? A atrair, certo? A massa de menor intensidade para de maior intensidade ou vice-versa, né? Porque mais adiante nós vamos ver que existe uma força de caráter atrativo entre as massas, certo? É por isso que esse corpo, ó, ele cai uma única direção, tudo bem? Então, acontecendo aqui é justamente o que? A ação do campo gravitacional provocada pelo planeta Terra sobre esse pincel. Então, esse pincel está em movimento devido à ação desse campo gravitacional, certo? É justamente gerado por um evento como esse aqui, que é um corpo massivo, certo? A gente vai ver mais lá adiante que essa força entre os objetos, entre as pessoas, ela é praticamente desprezível, tá? Porque lá na frente da equação existe uma constante pequena. Então essa força gravitacional ela só é significativa entre corpos de massa intensa, certo? Então tem que haver um corpo de massa intensa para a gente verificar que de fato há essa força. Então, por exemplo, esse pincel em relação à Terra, né? Certo? Esse pincel em relação à Terra, ele cai devido à atração das massas existentes aí, certo? Então vejamos, pessoal. Coloquei uma nota aqui, né? Nota. É por este motivo que corpos celestes, certo? Corpos celestes executam uma trajetória elíptica, bem? E, de fato, um corpo de massa inferior ao corpo massivo, ele pode girar de forma elíptica ali, tá? Mas, na nossa experiência, ele tende a perder energia e depois ele vai colidir com o corpo massivo, né? Do contrário, aqui no espaço, né? No espaço sideral, todos que giram em torno do Sol, eles tendem a permanecer girando de forma elíptica eternamente, porque não há perda de energia, porque essa trajetória que está sendo executada no vácuo, tudo bem? Certo? Experimentalmente, verificamos que a ação do campo gravitacional de corpos massivos diminui com o quadrado da distância, diretamente proporcional com a intensidade da massa m. Veja, quanto maior a intensidade da massa do corpo, certo? Maior será a deformação, né, provocada. E essa deformação está associada com o campo gravitacional. Né? Dentro do movimento dos astros, essa tração das massas, ela é devido à deformação do tecido espaço e tempo. Certo? Se não ocorresse essa deformação, dificilmente ocorreria essa atração entre as massas. Tudo bem? Então, por isso que o campo gravitacional está relacionado com essa deformação, certo? Porém, esse campo gravitacional ele vai diminuindo com a distância, ou melhor dizendo, ele vai diminuindo com o quadrado da distância, né? A gente já vê isso experimentalmente, já temos várias experiências, né, hoje em dia, capazes de comprovar que, de fato, esse campo gravitacional ele vai diminuindo com o quadrado da distância. Então, no que diz respeito ao planeta Terra, à medida que um ônibus espacial, um foguete que esteja sendo lançado
da superfície, né? Qualquer outro corpo que esteja sendo lançado da superfície do planeta, essa ação do campo gravitacional da Terra sobre o corpo, ela vai diminuindo, certo? Vai diminuindo com a distância, tudo bem? Então, de fato, o valor da gravidade diminui com o quadrado da distância, certo? Então veja, a gravidade, podemos pensar que ela é diretamente proporcional ao corpo de massa m. Quanto maior a massa do corpo, maior o campo gravitacional. Isso é indiscutível, certo? Porém, esse campo gravitacional diminui com o quadrado da distância. Então, o valor da gravidade ele é inversamente proporcional ao quê? À distância, ou melhor dizendo, ao quadrado da distância. Isso experimentalmente nós verificamos de fato, certo? Mas veja, isso aqui é uma proporção, certo? Para se tornar uma relação, eu preciso colocar uma constante aqui na frente. Então, vou colocar uma constante aqui para estabelecer em termos de unidades, porque desse lado aqui eu tenho metros por segundo quadrado, no caso o valor a unidade de aceleração, né? A gente deduz que é metros por segundo quadrado, mas do outro lado também tem que ser metros por segundo quadrado. De fato aqui eu tinha o que? Quilogramas por metro quadrado, então essa constante aqui ela vai ser uma unidade que vai dar o balanço aqui, certo? Dentro da relação. Tudo bem? Veja, quando a gente faz essas experiências e na tentativa de obter essa constante, em todas elas ela é um único valor, tá pessoal? Equivale a aproximadamente 6,6 vezes 10 a menos 11, certo? O valor dessa constante gravitacional. Às vezes é 6 vezes, a gente considera 6,7, 6,67, certo? Mas é em torno de 6,6 vezes 10 a menos 11 a intensidade dessa constante. Tudo bem? A ação do campo gravitacional ela só é significativa para um corpo de massa intensa, certo? Cada um de nós gera um campo gravitacional? Sim, pode gerar, mas ele não promove a ação sobre outro corpo por conta dessa constante aqui. Ela é muito pequena, certo? E se ela é muito pequena e a nossa massa é muito pequena, então o valor do campo gravitacional gerado por cada um de nós é desprezível. Por isso que não há essa atração entre que estão próximos ali, né? Que estão aqui dentro da sala ou que está em qualquer outro lugar, certo? Então, de fato, ele só percebe essa ação do campo gravitacional considerando o corpo de massa intensa. Tudo bem? Veja, G é o valor do campo gravitacional, certo? Quem é o I? Vou colocar aqui a massa do astro, né? E D é a distância. Então vamos pensar aqui que tem o planeta Terra, tudo bem? Uma certa massa. O campo gravitacional, em relação a essa massa emissão, ela diminui com o quadrado da distância, certo? Então vamos pensar que um corpo que está nessa posição aqui, certo? Ele vai sentir a presença desse outro corpo com uma intensidade, que no caso vai ser maior em relação ao corpo que está nessa posição. Vamos pensar aqui um corpo, vamos pensar um ponto P e um ponto Q, certo? P e Q. Então veja, o campo gravitacional sobre o ponto P e vai ser maior ou menor em relação ao ponto Q, certo? Então eis a pergunta. Veja, aqui eu tenho uma distância D,
E aqui eu vou ter uma distância muito maior. Vamos pensar aqui que eu tenho uma distância. Vou colocar esse D mais aqui, ó. Então veja, o ponto P e possui ação do campo gravitacional. Se a distância é menor, a gravidade vai ser maior, né? Então, o valor do campo gravitacional no ponto P é maior que o valor do campo gravitacional no ponto Q. Tudo bem?